Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos hoje, então, na quinta-feira da oitava da Epifania. Deparo-me com duas grandes consciências no mundo. Uma já mais antiga, sim, com certeza, vinda desde o início da Revolta das Nações, né? Século XVIII, fim do século XVIII. E outra muito recente, mas veloz, muito recente. Aquela foi sendo gestada aos poucos, e ela é que é a consciência. Eu fico tão admirado de ver a alegria com que o inimigo, com que o pessoal da nova ordem mundial, Illuminatis, sionistas, maçonaria, alta maçonaria, a expectativa deles pelos acontecimentos, a alegria deles pelo reino de Lúcifer, a alegria deles, a expectativa porque se apresente o anticristo. A estas alturas eles já o conhecem. A maioria, os grandes do povo, do deep state, das famílias, já estão unidas, conhecendo e se reunindo com o próprio anticristo. Sim, a essas alturas já, com toda a segurança podemos dizer isso. Mas é com tanta alegria, com tanta expectativa. Bem, eles também estão prontos para os grandes eventos. Como nós vemos, tem os seus bunkers muito bem guarnecidos, muito bem formados, muito bem construídos. E os estados, os governos e os grandes da terra, todos eles já estão, sim, com tudo isto já bem consolidado, bem feito. Eles se sentem em segurança. E por isso a expectativa deles é de grande alegria. Vai se destruir, eles, vão destruir tudo isto e instalar no mundo o reino e o paraíso luciferiano. Uma grande expectativa, uma grande alegria. Eles esperam e desejam isso com veemência. É impressionante. Do outro lado, o que nós assistimos hoje é a consciência que o povo, e é no mundo inteiro, em todos os povos, e sempre graças à mídia nova e às redes sociais, hein? Essas tem sido um poder grande também nas mãos de Deus, nas mãos daqueles que labutam contra Deus. E são rápidos, são rápidos. Eu vejo crescendo a consciência, crescendo muito a consciência dos acontecimentos, do retorno de Jesus em glória e majestade, a preocupação com... Aqui jamais, sobretudo, é a preocupação, não é? Infelizmente não é a preocupação. O que eu gostaria que houvesse era uma ocupação anterior, antes dos acontecimentos. Essa que seria interessante. Não a tristeza, a preocupação, o medo de enfrentar aquilo que vem. Mas sim, cresceu muito, eu vejo que cresceu muito. Mesma consciência de que nós estamos já sob a égide do falso profeta. Muitos mesmo dentro da igreja, entre o povo, sobretudo dentro do povo, mas também entre o clero, presbíteros e bispos, embora se retraiam naquele não saber o que fazer.
e o medo, e não denunciar, e tudo aquilo que paralisa. Esses, por sua grande maioria, não estão prontos. Não têm, digo, seus refúgios. Imagina nós, agora conseguimos um lugarzinho. E ainda assim, um sítio. Nem dá para dizer que é um refúgio, é um sítio. Até transformar aquilo num refúgio, com um mínimo, para receber depois muito povo. Virão, com certeza virão, fugidos, como eu chamo, os prófugos que virão de toda parte. Estamos com não temos o mínimo para dizer que aquilo lá é um refúgio, não é ainda. E nem sequer temos condições de lançar mãos à obra. Com grande sufoco conseguimos aquilo, com grande sufoco. Penúria, com penúria. Mas eu vejo que cresceu muito a consciência entre o povo do mundo, do tempo que vivemos, da gravidade das coisas que estão acontecendo. Não é por nada que ontem Trump ainda propõe paz. Tá? Não é por nada que o povo todo, pelo menos no Ocidente, queria a paz, não quer a guerra. Hoje ainda li dizendo que o Deus dos cristãos é um Deus de paz, um Deus da paz. O povo tremeu agora com esse ataque de Irã e Estados Unidos. O povo tremeu, né? Na expectativa da terceira guerra que virá. Mas esse medo também está em alguns dirigentes, como no próprio Trump. Bom, o Bolsonaro chegou a dizer que seria o fim. O Bolsonaro chegou a dizer que seria o fim. O antipapa Francisco ficou de cabelos em pé. Então, mas cresce a consciência, portanto, daquilo que estamos por viver, aquilo que estamos vivendo e por viver. Falta do lado de cá, digo, entre aqueles que esperam não o reino de Lúcifer, mas de Cristo, não um paraíso terrestre, mas um novo céu e uma nova terra, cresce do lado de cá a consciência, mas envolta mais em paralisia, em temor. É uma expectativa, eu diria, negativa, porque não está tonta, perdida, não sabe o que fazer, medrosa, medo de um lado de deixar a vida no sistema que os trouxe bem até agora. E essa vida será deixada. Voluntária ou involuntariamente, o povo não poderá mais viver do modo como vive até agora. Imaginem a crise econômica, imaginem a guerra, imaginem todas as convulsões que virão com tudo aquilo que acontecerá sobre a face da terra. Impossível manter a vida como ela está. Então, de um lado, o temor de ter que deixar essa vida, não querer deixar, apegar-se a ela. Do outro lado, a certeza de que tudo isso deverá passar e terão que enfrentar. Mas é um medo que paralisa, que não vem, que deviam vir, digo sinceramente, que não vem, que deviam vir a refúgio conosco, nos ajudar a construir, a transformar um simples sítio num verdadeiro refúgio, provido de tudo aquilo que realmente é necessário. Embora o que mais contemos com a graça de Deus, com a proteção dos sagrados corações de Jesus e de Maria. Nós não temos bunkers, não conseguiremos jamais ter essa proteção que os grandes do mundo se proporcionam. Mas cresce esta consciência. Isso é importante, isso é bom, porque o importante é salvar as almas. Se ao menos o temor levasse a procurar Deus, a buscar Deus, já então a salvação das almas sempre é o mais importante. Sempre a salvação das almas
é o que mais importa. Né? Mas aliás, acabei de ontem lidar com uma pessoa assim lá da Europa, França, não lembro mais não. Mas salvar a si e a seu filhinho, né? Mas sim, salvar a alma. Mas não é só este o plano de Deus. O plano de Deus não é só da salvação das almas. Ele quer salvar a igreja. Ele disse que ela devia ficar firme e forte no mundo até o seu retorno. É preciso que quando Jesus venha, encontre fé sobre a terra. A fé institucional, a fé católica. É preciso que haja comunidades. Né? E é para isso que este é o desafio que Deus nos lança e que nós estamos enfrentando quando falamos em refúgio. Né? Não basta só salvar a alma, é preciso salvar a obra de Deus. É através da obra de Deus que se salvam as almas. Como vocês pensam que se salvarão a multidão, a grandíssima multidão desse povo que inclusive está alegre por causa do outro lado? Como se salvarão? Senão por um grupo, pequeno que seja. Não foi Jesus que na cruz salvou a todos? Por um grupo, pequeno que seja, mas que mantenha-se firme na fé, na comunhão eclesial, na comunhão de igreja, e esperando Jesus aí se ofereçam no passar por tudo isto para o resgate e a salvação das almas. É preciso que haja esta pregação. É preciso que a igreja continue, não esteja toda do lado de lá, onde já não existe mais a igreja católica. Precisa um pequeno grupo tomando consciência. Veja que lá não é mais a igreja católica e preserve a igreja católica. Preservar a igreja católica. Isso é necessário. Necessário. Pesem bem esta palavra. Isto é necessário para a salvação das almas, mesmo desta senhora e do seu filhinho. Mesmo dessa senhora e do seu filhinho. Então, não há argumentar e dizer, não, eu me preocupo com a salvação das almas, eu rezo. Temos muitos da comunidade que pensam assim. Né? Não, o importante é rezar, eu me preocupo com a salvação das almas. Sim, mas que salvação das almas se não existe mais igreja? Como salvar a alma se não existe mais a igreja? E é essa que nós queremos preservar. Então essa consciência não deve nos paralisar, não deve nos meter medo, mas nos insuflar de coragem, de confiança em Deus e nos ajudar a fazer aquilo que nós podemos fazer. Nós estamos tentando, mas precisamos de ajuda, de mais gente que, pensando assim, venha em nosso socorro e nos ajude. Então, crescem ambas as consciências. Esta é recente, mas ela é rápida, ajudada pelos meios de comunicação odiernos, modernos. Então, mas é preciso desengessá-la de toda essa paralisia, de todo este medo e lançá-la realmente. É o nosso grande trabalho. Nós estamos tentando fazer. Ouçam-nos as nações, ouçam-nos os povos. E façam como estamos tentando fazer. Façam. Surjam refúgios e comunidades de igreja em toda a parte. Toda a parte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.